Vibe Mundial FM. Bom, galera, vamos lá então. Vamos conversar hoje sobre autocura da depressão. Assunto necessário. Necessário para todo mundo. Sabe por quê? Não só porque acho que não tem ser humano que não tenha na vida passado por alguma fase de depressão ou esteja passando agora. Mas, na verdade, a depressão, ela também tem graus e ela também se disfarça muitas vezes. E é isso que eu quero conversar com vocês. Vocês vão entender melhor o como a depressão está muito mais próxima do que parece. Às vezes, é claro que quando você tem alguns graus muito crônicos e muito profundos, a depressão se torna mais óbvia, né? Mais visível. Mas é possível, e é esse meu objetivo, mostrar para vocês que a depressão ela pode estar presente e ela bloqueia, é óbvio, ela bloqueia a prosperidade, ela bloqueia o fluxo do teu progresso, do teu crescimento. E eu diria de cara aqui para você, depressão ou expressão. Por quê? Porque, na verdade, toda pessoa que se deprime é alguém que não expressa a sua verdadeira essência. A depressão sempre está presente na vida, é uma doença, mas é uma doença que ela é criada por cada um. E aí eu queria deixar bem claro uma coisa que eu costumo explicar para quem traz muitas vezes aquela abordagem mais materialista da medicina, que mostra que a depressão tem causas genéticas, e eu não discordo disso, é claro, e que a depressão tenha fatores orgânicos cerebrais, daí porque os remédios da depressão, eles procuram compensar, por exemplo, a falta da serotonina. É um fato isso, e eu não acho ruim, nem mesmo que a pessoa use um remédio quando necessário, numa crise, num estado muito crônico, em que ela não consegue sozinha se curar de verdade. Mas o que eu digo a você é que, independentemente, eu já tenho visto aqui, olha, são milhares de pessoas nesses anos todos que passaram pelo espaço Entre Vidas e obtiveram a sua autocura da depressão. Podem até ter usado medicamento em alguma época da vida, mas quando compreendem a causa primária, que é emocional, que é psicológica, e, ao mesmo tempo, curam-se também e cuidam-se também do ponto de vista espiritual e energético, a cura da depressão pode ser completa. Então, na verdade, nós temos que olhar para isso para não ficar... Gente, senão você fica dependente de medicamento, né? Então, assim, o medicamento é uma correção momentânea, mas a gente sabe, uma pessoa pode até se viciar nesses medicamentos, principalmente quando ela não faz o esforço necessário, terapêutico, psicológico e espiritual para corrigir a causa. Então vai acabar cuidando só de suprir, né, o que o organismo começa a tornar deficitário, porque a pessoa está dentro de um processo extremamente contrário a ela mesma, né? Então, na verdade, uma coisa fundamental para se entender isso, né, é que o corpo nosso, o nosso cérebro e todos os nossos órgãos, eles somatizam, eles são psicossomáticos, eles somatizam, na verdade, o que você traz emocionalmente. Então, não é errado, é certíssimo dizer que uma pessoa deprimida tem falta da serotonina, por exemplo. Os neurotransmissores, né, que podem gerar esse estado de falta de alegria, de vitalidade. Mas é importante explicar para vocês, e claro que é muito importante fazer exercícios físicos, é fundamental uma boa alimentação, tudo é importante. Tudo, né, que é saudável é importante. Mas é importante você entender a causa primária que faz você não olhar para a sua essência, não valorizar ou não ter coragem de expressar quem você é para o mundo, ok? Então vamos nessa linha tentar entender um pouco mais sobre tudo isso. A própria palavra depressão, né? A palavra depressão, ela, na sua raiz, ela quer dizer ser pressionado para baixo.
Então é a sensação literal de estar entrando num buraco e de estar sendo pressionado. Por quem? Por quem que você é pressionado? Por quem você é pressionada na sua vida? Você é pressionado por condicionamentos que foram transmitidos para você desde da sua infância. Você é pressionado por exigências, por cobranças que vão tornando você perfeccionista. Você é pressionado por uma série de impressões que você adquiriu por todo o transcorrer da tua vida, da tua encarnação, desde o momento que você nasceu. E essa pressão, obviamente que lá no comecinho da vida ela não é percebida, você não tem ainda muita ferramenta para você criticar ou analisar. Criticar não é bem a palavra, mas analisar a situação. Mas aí depois, quando você vê, já digamos é tarde demais, porque todos os programas mentais já foram inseridos. Dá para curar? Óbvio que dá, a qualquer tempo, né? A partir do momento que você tome consciência e se dedique à sua autocura, dá para você se curar da depressão. Você pode se autocurar, mas pode ter certeza, a cura da depressão passa como qualquer doença, pela autocura. Se não houver uma dedicação ao processo de responsabilidade pessoal, seja autorresponsável. Elementos não faltam. Eu te ajudo se você quiser, né? Como terapeuta, como espiritualista, eu conjugo esses dois lados para realizar o meu trabalho. Aliás, gente, eu estou aqui essa semana inteira, desde a semana passada, muito especialmente inspirado no programa, no curso que começa amanhã sábado, Prosperidade e Reciclagem de Vida. Amanhã começa, dá tempo de você participar, 14 horas, daqui a pouquinho eu falo mais do curso, tá? Mas estou dando um toque aqui para quem não pegou essa semana o programa. Então amanhã, 2 horas da tarde, primeira aula, um curso de 6 meses e é o meu formato terapêutico, tá? Onde eu vou te acompanhando, aulas ao vivo, com total interatividade. Então eu acredito muito nos trabalhos de grupo, funcionam maravilhosamente bem, são muito mais acessíveis, também até financeiramente, em todos os sentidos, tá? Quem quiser se adiantar, entra no site que é o entrevidas.com.br, mas daqui a pouquinho eu falo mais. Então vamos lá, vamos continuar nossa análise aqui, nossa reflexão. Hoje no programa Entrevidas, eu, Marcelo Cotrim, aqui na Rádio Vibe Mundial, falando sobre a autocura da depressão. E por que eu falo autocura? Porque quando você fala em cura, muita gente entende que a cura vem de fora. A cura não vem de fora, a cura vem de um conjunto de correções que você tem que fazer com a tua vida. Boa alimentação, exercícios físicos e, muito especialmente, autoconhecimento e autocura emocional. E associar isso a um trabalho energético e espiritual, porque você é feito de energia. Você tem que olhar para o teu lado espiritual. Mas depois, como hoje o programa tem 1 hora, né? Até o segundo bloco eu falo mais do nosso lado espiritual e energético também no que diz respeito à depressão. Vou chegar lá. Mas primeiro eu queria abordar um pouco mais sobre o lado emocional, o lado psicológico. Eu pergunto para você, quem te oprime? É essa pergunta que você tem que se fazer. Quem te oprime? O que te oprime? Eu costumo dizer sempre, tem uma frase no meu trabalho que eu costumo dizer que a depressão é o estresse do medo. Olha que importante, reflita aqui comigo. A depressão é o estresse do medo. Por quê? Toda pessoa que se deprime, ela passou, sempre, pode analisar, ela passou por várias situações de medo. Medo, não só o medo óbvio, mas o medo que pode ser subconsciente, gerando muita ansiedade, por exemplo. Ansiedade é medo. Medo de errar, medo da rejeição, medo de perder alguma coisa. Então, na verdade, o medo acumulado, o medo numa intensidade muito grande, você entenda, como eu falei agora, você vai entender esse medo como ansiedade. Você vai encontrar esse medo na atitude muito preocupada, muito ansiosa, muito perfeccionista, muito exigente consigo mesmo, autoexigente. Está se identificando?
esse medo que está ali como panela de pressão, literalmente, tem uma hora que ninguém aguenta, e aí você entra em colapso. Então a depressão é o colapso do medo. A depressão é o colapso do medo. Você precisa, para curar a depressão, galera, você tem que curar o medo. É muito claro isso, num estudo mais profundo. Nós precisamos curar o nosso medo. Só que como você vem de um longo período de opressão, com vários gatilhos negativos, né? Porque são muitos gatilhos, né, que te oprimem. Gatilhos que trazem medos da infância, gatilhos de rejeição, como eu disse, gatilhos de abandono, gatilho de incapacidade. Uma crítica pode ser um gatilho de incapacidade. Uma pessoa próxima a você afetivamente, ela pode jogar com você e ela pode te causar um gatilho de sentimento de abandono ou de rejeição. Então, agora, não adianta culpar os outros, galera, vocês que estão aqui acompanhando, ouvindo pelo rádio ou assistindo pela internet o programa Entre Vidas, são pessoas que estão procurando com certeza o que eu tenho para oferecer, que é ensinar autorresponsabilidade. Então, assim, no meu trabalho, a cura, ela existe como autocura. Eu só posso ser aqui um auxiliar no processo. Como se fala hoje em dia, um facilitador, ou como eu costumo dizer, um focalizador. Eu focalizo um caminho que tem o seu porquê, o seu propósito, um caminho que seja um caminho de fortalecimento emocional, fortalecimento espiritual, e traga para você, a partir daí, uma superação completa dos estados depressivos. Pode ter certeza que a depressão, ela vem do medo. Por exemplo, a depressão, um dos sentimentos que a gente fala quando traduz depressão é a angústia, não é? E o que é a angústia? Angústia é o medo pressentido, eu costumo dizer. É o medo que você pressente. Ou seja, estou angustiado com o que vai acontecer amanhã, semana que vem. Por quê? Porque você não confia que a vida reserve para você um lugar feliz. Você ainda pode mudar isso. Claro que pode, eu estou aqui para te ajudar. Mas você ainda não coloca para si o quanto você pode ser verdadeiramente merecedor de um lugar feliz no mundo, onde haja amor para você, onde haja fartura para você, onde você possa realizar sonhos, onde você possa efetivamente, né, viver nesse mundo, como eu costumo dizer, olhar para ele e falar, esse mundo é minha casa. E não adianta a gente ficar olhando para o mundo, como a maioria das pessoas fala, nossa, que mundo cruel, que mundo difícil. Isso tudo veio da religião, né? As religiões, elas provocaram isso. A religião provocou muito essa ideia de punição, estamos aqui para pagar pecados, né? A Igreja Católica criou essa ideia do pagar pecado. E depois o kardecismo transformou isso numa outra linguagem, mas reproduziu a mesma ideia, dizendo, estamos aqui para pagar karmas. Então, na verdade, as pessoas, elas acabam achando que estão aqui lutando, né? Lutando na vida. E não é, gente, não precisa ser assim. Nós podemos levar a vida de outro jeito. Mas vamos entender mais a fundo. Vamos lá. Então, entendendo que depois de um longo período de opressão, de muitos gatilhos negativos, de muita opressão à sua essência, de muito desrespeito com a tua essência, não tem quem não vá entrar em depressão. Só que existem dois tipos de resposta que você pode dar para a depressão, dependendo do teu perfil psicológico, da tua personalidade, não é? Então, na verdade, dependendo da tua personalidade, tem dois tipos de resposta que você pode, ou até mesmo da época da vida também, que você pode dar à vida em função e por causa da depressão. Uma resposta é mais comum, é a fuga da vida, é não querer participar das coisas, é mostrar muita tristeza.
E muita gente confunde tristeza com depressão, né? Tristeza em si não é depressão. Tristeza em si é um sentimento positivo que indica que você está terminando ou tem que terminar um ciclo da tua vida. Então tem uma tristezinha ali, mas que passa, não tem problema, tá tudo bem. A tristeza é um pequeno luto ou um grande luto, conforme o tamanho da perda, que nós temos que passar para nos adaptarmos ao novo ciclo e preenchermos aquele vazio das nossas vidas com novas pessoas, um novo trabalho, novas situações, seja o que for, sei lá, o que foi perdido. Vibe Mundial.